Olá, eu sou Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. E hoje eu vou encerrar a minha série de vídeos sobre Tokyo Ghoul. No primeiro vídeo eu expliquei todo o universo da obra e dei minhas opiniões sobre ela. No segundo eu lhes contei a história canônica do mangá, já que no anime eles mudaram tudo. No terceiro eu dei minhas opiniões sobre o Tokyo Ghoul RE. E nesse aqui eu vou dar as minhas considerações finais acerca da obra como um todo, falando dos 2 mangás e suas 4 adaptações. Eu não preciso contar como o mangá acabou, porque com certeza vocês já viram no anime. Apesar deles terem pulado muita coisa, aquele realmente é o final. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu dividi esse vídeo por tópicos e vou ser bem direto. Quanto ao universo, eu acredito que esse seja o ponto forte da obra, principalmente a abordagem do autor. Eu já havia dito que ele poderia facilmente ter criado uma história totalmente focada nos humanos e colocar os ghouls como os monstros a serem eliminados, algo que ele não fez. Ele preferiu mostrar o ponto de vista de ambos os lados e ao longo da história costurar um acordo de paz. Isso é simplesmente excelente. É muito mais difícil você desenvolver uma história assim, porque ele precisava mostrar que havia exagero de ambos os lados, não era uma batalha do bem contra o mal. Ou seja, num cenário como esse, a coexistência pacífica é totalmente possível. O problema é a forma a qual você vai alcançar esse objetivo. Ao menos para mim, Usui conseguiu desenvolver isso com muita competência. Ficou evidente qual era o sentimento e a situação que cada grupo se encontrava. O problema é que, como envolvia muitas perdas dolorosas de ambos os lados, a realização de um diálogo era algo impensável. Então eu elogio bastante as decisões do autor. Ele foi bem ousado. É bem difícil você montar uma história como essa e conseguir convencer o leitor a apoiar ambos os lados. O final de Tokyo Ghoul foi exatamente aquilo que eu esperava, eu não mudaria nada. Realmente precisava deixar evidente que os ghouls e humanos estão convivendo em paz, mas ainda assim há indivíduos que não aceitam. No ponto que a história chegou, realmente era irreversível. Se o autor tivesse terminado com todos os ghouls e todos os humanos se aceitando e vivendo felizes, aí a história virava conto de fadas. Claramente existe muito ressentimento em ambos os lados, então não tem como alcançar a paz absoluta, mas é possível conscientizar a maioria de que mesmo com todo o ressentimento, é melhor cooperarem mutuamente. Eliminar um ao outro acaba sendo trabalhoso e traz muito sofrimento a troco de nada, então mais uma vez ele está de parabéns por esse final. Eu só acho que ele deu uma pequena escorregada. É mais um caso onde o problema não está no final, e sim no caminho trilhado até o final. Eu esperava que a cena onde os humanos e ghouls resolvessem se ajudar seria mais impactante. Eu achei que haveria algum momento onde os humanos estariam em perigo e os ghouls, que não são ruins, iriam entrar na batalha para proteger os humanos, ou pelo menos algo parecido. Seria uma cena realmente simbólica para passar confiança, demonstrar que eles não estavam ali para fazer mais vítimas, e sim para defender os humanos. Inclusive, quando o Kaneki estava de terno branco, eu achava que aquele seria o momento. Ele ia se apresentar como uma espécie de líder dos ghouls e deixar claro qual era o posicionamento dele quanto à humanidade. Ele iria ganhar a confiança no discurso e nas suas atitudes, mas acabou que nada disso aconteceu, o que achei uma pena. Inclusive, se vocês não entenderam essa parte do Kaneki de terno branco, é porque essa cena apenas existe no mangá. Se você só viu o anime, obviamente você não vai saber porque essa cena foi cortada. Acabou que eles foram se unir somente naquela parte onde foram procurar o Kaneki. A cena dos ghouls tirando as máscaras foi muito legal, porque representa muita coisa. Eles vestiam as máscaras para proteger a sua identidade, então mostrar o rosto demonstrava que eles estavam sérios, cientes que correm riscos e tudo mais, mas ainda assim estavam ali para ajudar. Era um gesto de confiança. É como falei, eu achei que eles iam se unir um pouquinho antes, mas acabou sendo só no final mesmo. Eu considerei que o momento da aliança foi de baixo impacto, porque eu fiquei com a sensação que foi muito do nada. Eu realmente acho que esse momento da conciliação poderia ter sido muito melhor e mais impactante se tivesse ocorrido momentos antes. Quanto aos personagens, eu acho que só o Kaneki se destaca. A obra tem outros personagens que eu considero legais, mas eu não vejo nada demais neles. Mas assim como disse em vídeos anteriores, como um grupo, os personagens funcionam, e isso é o mais importante. O que eu mais gostei no Kaneki foi a parte psicológica, o quanto ele era levado à exaustão.
todo o estresse a qual ele foi submetido. Apesar de ele ter umas mudanças de personalidade muito brusca, que ficam um tanto quanto irreal até, eu não liguei muito para isso. O que melhora ainda mais era que o traço do Sui contribuía para mostrar o sentimento do Kaneki. Você via na forma que ele foi desenhado, na posição, a escolha das sombras, tudo isso agrega muito valor. Por outro lado, uma coisa que me desagradou bastante é que Tokyo Ghoul tem uma quantidade de personagens exageradamente alta. São tantos polos que nem tentando eu consigo lembrar. Você tinha Anteiko, Aogiri, família do Tsukiyama, na CCG o grupo do Amon, os Washu, vários investigadores, Organização V, palhaços, Kansei. No primeiro mangá já mostrava muita gente, mas eles apareciam com uma frequência alta, então não tinha problema. Mas no RE simplesmente virou bagunça, era personagem brotando em tudo que é canto a todo momento. A menos que você estivesse muito atento, rapidamente você esquecia que aquele personagem apareceu. Corriqueiramente, enquanto li o mangá, eu olhava para a cara de alguém e falava: "Cidadão, quem é você?" Eu não lembrava. Ele aparecia em um capítulo e só voltava a aparecer dezenas de capítulos depois. Eu sempre disse, Tokyo Ghoul é um mangá muito denso, é muito texto para ler, muita informação sendo recebida. O seu cérebro não aguenta. Obviamente ele vai esquecer o personagem, ainda mais que o traço do mangá vai melhorando com o passar dos anos, então às vezes você nem reconhece. Peguemos a Yoriko como exemplo. Ela apareceu na escola com a touca e depois sumiu. No mangá ela apareceu assim e depois retornou assim. Só depois, com a história avançando, é que eu percebi que era a amiga da touca. Mesma coisa a Kimi. Praticamente sumiu depois de ter sido salva. Eu nem lembrava mais dela. Ela apareceu no final fazendo a comida sintética para os ghouls e de início eu também não reconheci ela. E detalhe, elas são personagens que aparecem no início e ao menos têm algum destaque, e ainda assim nem reconheci elas. Imagine os outros personagens do RE que aparecem rapidinho e só voltam a dar o ar das graças lá na frente. E olha que eu li Tokyo Ghoul quando ambos os mangás já haviam acabado. Imagina para aqueles que leram entre 2013, 2014 a 2018. Muito difícil você lembrar de alguém específico que apareceu anos atrás. Então no que tange a quantidade de personagens, eu acho que ele realmente deu uma pisada na bola. Deveria ter equilibrado mais. Eu também vejo um certo problema nas explicações da história. Acontece que na minha visão, ele segurou demais as informações que revelam todo o enredo, e acabou tendo que contar tudo no final de uma só vez. Quando você tem uma história complexa, é preciso cadenciar muito bem os momentos em que você faz as revelações, para poder dar tempo do público juntar as peças e compreender tudo o que aconteceu. Revelações precisam ser feitas aos poucos se forem muitas informações, caso contrário as coisas ficam confusas, e esse também foi um ponto falho na obra. Muita coisa ficou confusa. Eu, por exemplo, até hoje não entendi muito bem aquela questão do jardim, a geração da família Washu, Organização V e afins. Arise era monitorada pelo Yomo, e depois disso não lembro de citarem alguma fuga ou dela ter sido pega por alguém, e ainda assim ela apareceu daquela forma no final. Pode ser desatenção minha? É provável, mas ainda assim, eu li o mangá e achei muita coisa confusa. Se eu estou nessa situação, imagine para aqueles que apenas viram o anime. Ao longo desses anos eu tenho visto comentários de fãs de Tokyo Ghoul e é muito comum eles falarem que não entenderam muita coisa, sendo que Tokyo Ghoul não é uma obra interpretativa. Ele basicamente explicou quase tudo. Se mesmo assim as pessoas ficam confusas, então é um forte sinal de que o autor não destrinchou bem suas explicações. E agora eu quero falar o que achei das adaptações. Sendo bem sincero, foi um péssimo trabalho. Ele é o famoso serve. Você encontra com muita facilidade os fãs do mangá reclamando do anime, e eles têm toda a razão. Na minha opinião, só a primeira temporada se salva. Sim, eu sei, eles cortaram e alteraram alguns acontecimentos, mas ainda assim é a melhor e a que mais se aproxima da qualidade do mangá. Eu recomendaria você ver ela. A segunda é um desastre completo. Quando eu comecei a ver, eu achei muito chato. Só no final melhora um pouco. Eles tomaram péssimas escolhas, reescreveram a história e pra mim não fez sentido algum. E o pior, como eles mudaram ou ocultaram muita coisa, foi exatamente aqui que Tokyo Ghoul desandou. Não tinha mais como consertar. Disparada, a pior temporada.
A terceira, no quesito de seguir o mangá, até que foi decente, talvez a melhor, mas ela ficou muito prejudicada devido à adaptação anterior. As coisas ficaram confusas e desconexas. Se você começa a ver o RE sem saber o final canônico do primeiro mangá, é terrível para você entender o que está acontecendo. É uma temporada bem meia-boca. A última também é quase uma tragédia. Ela não muda tanto a história igual a segunda, mas ela corta muita coisa. Tiveram que rushar muito para chegar ao final. Mais uma temporada que deixou a desejar. E repetindo novamente, só a primeira presta. Para ficar bem claro o que aconteceu, eu faço uma alusão das adaptações com salto em distância e o salto triplo, e sim, eu estou falando das modalidades olímpicas. Inclusive eu vou usar esse joguinho nostálgico aí no fundo para exemplificar, galera que for mais velha provavelmente conhece. No salto em distância você corre, pula e chega numa marca. Tokyo Ghoul é exatamente assim, mas nós trocamos por adapta, corta e chega no final. No salto triplo você corre, pula, pula, pula e chega na marca. Em Tokyo Ghoul RE é adapta, corta um pouquinho e adapta de novo. Repita isso 3 vezes e chegamos no final. Os volumes exibidos são apenas para ilustrar, então não leve no literal. Sabe qual o problema fundamental dessa obra? Ela veio em uma época a qual os animes longos praticamente sumiram. Se Tokyo Ghoul tivesse sido publicado nos anos 90 ou início dos anos 2000, talvez ele teria recebido uma adaptação melhor. Foi aquilo que disse nos vídeos anteriores, não tem como fazer milagre, a obra é densa, muito texto, 24 episódios para adaptar cada mangá é muito pouco, precisava de bem mais, talvez o dobro. Referenciando ao próprio Kaneki, esse é o motivo do anime de Tokyo Ghoul ser uma tragédia. Forçaram a barra ao tentar colocar um mangá longo em poucos episódios. Apesar disso tudo, o mangá de Tokyo Ghoul me agradou. O clima dele, a temática, a complexidade do seu universo, eu acho que vale a pena para quem gosta de obras com pegadas mais psicológicas. As únicas coisas que me incomodaram são justamente essas que citei no vídeo, além daquilo que já falei que eu não curto mangás que tem muito texto por página, porque eu acho que fica cansativo, mas aí já é gosto pessoal, e não um defeito da obra. Os animes realmente deixam a desejar, e é isso. Aqui vai o conselho de alguém que consumiu quase tudo acerca da obra. Se você é alguém que apenas vê anime, então você não tem escolha. Veja as 4 temporadas, mas esteja ciente que você está assistindo algo que foi alterado e cortado, um material bem inferior que não faz jus ao original. Mas pelo menos você vai saber toda a história do início ao fim. Agora, caso você goste de ler mangás, assista apenas a primeira temporada e depois continue no mangá. Apesar que, na minha opinião, compensa você ler o mangá do início. Existem detalhes que você só vai encontrar lá. E com isso, eu finalmente encerro os vídeos de Tokyo Ghoul. Espero que tenha sido útil a vocês. Eu vou deixar aí no fundo o nome dos que sugeriram a obra. Desculpe se faltar alguém, eu posso ter perdido as fotos ao longo do tempo. Se gostou desse vídeo, não deixe de conferir toda a série de Tokyo Ghoul que eu fiz no canal. Eu irei deixar nos cards para vocês acharem facilmente. Agradeço a todos que assistiram até aqui.